Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, nós vamos tratar sobre um gênero textual maravilhoso. Eu amo textos argumentativos. E esse gênero textual se enquadra dentro dessa tipologia, tá? Tipologia argumentativa. Eu estou falando do artigo de opinião, tá? O próprio nome do gênero já diz, artigo de opinião. Opinião é um texto opinativo, onde você dá o seu ponto de vista, tá? E como é que você dá esse ponto de vista? Existem parâmetros para isso, tá? O texto é artigo de opinião, olha aqui eu trocando as palavras, mas o texto artigo de opinião segue o parâmetro de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Nesse caso, o que tu colocas na introdução do teu artigo de opinião? Você vai falar sobre o tema e você vai inserir uma tese. Aí você, professor, mas agora o senhor falou uma coisa que eu não conheço, nunca fiz, nem sei o que é isso. O que é tese? Te explico agora. Tese é um ponto de vista, é a opinião. Por isso que o nome do gênero textual é artigo de opinião, porque você dá a opinião, dá o seu ponto de vista sobre alguma coisa. E você faz isso a vida inteira, você diz o que você pensa, o que você acha, dependendo das situações que você vivencia, observa, vê no seu cotidiano, tá? Você está assistindo, por exemplo, a um jogo de futebol e você vê que existiam outras possibilidades de drible em que o jogador poderia fazer para alcançar ali o gol, tá? E se ele não fez, você começa a questionar, tá? E falar, ele poderia ter feito tal coisa, o passe tal, assim, tal. Enfim, isso é a sua opinião, seu ponto de vista. Você começa a dar o seu ponto de vista. Você está assistindo a um filme ou uma série, você fica ali, mas ele poderia ter feito tal coisa para se esconder ou para fugir disso, daquilo. Você começa a expressar o seu ponto de vista. Ou está conversando com os seus pais, explicando uma situação, ou dizendo por que você fez determinada coisa, você está dando o seu ponto de vista, tá? Porque o ponto de vista é uma explicação, é um esclarecimento sobre algo, tá? É uma possibilidade sobre algo, ok? Então, nesse caso, a tese é um ponto de vista. Só que quando se trata de um texto argumentativo, o nosso ponto de vista é uma sugestão, tá? Que fique claro. Uma sugestão do professor para melhorar a tua qualidade de escrita. Eu sugiro sempre aos meus alunos que na tese seja colocado problemas, tá? Que você imagine, idealize algum problema, geralmente dois que eu sugiro, tá? 2 problemas relacionados à temática em questão, tá? E você coloca na tese. Você cria um período onde você aborda dentro desse período aí os problemas X e Y, por exemplo, tá? No caso seria onde você aborde, né, a colocação verbal adequada. E nesse caso, após você colocar a introdução, onde você fala sobre o tema ou relaciona esse tema a alguma série, filme, faz uma alusão, ok? Você insere a tese e fecha a introdução, tá? Após esse processo, nós vamos para o desenvolvimento. E o desenvolvimento do teu artigo de opinião está relacionado à defesa da tua tese. Por exemplo, se na tua tese, se o assunto que você está falando sobre a violência no Brasil, e lá na tua tese tu colocaste que a violência cresceu significativamente na última década, tá? Por exemplo, isso é uma tese, é um problema, o crescimento da violência, você afirmou isso, tá? Lá no teu desenvolvimento, o que você vai fazer? Você vai comprovar que a violência cresceu na última década. Você vai usar argumentos, fatos, dados estatísticos, tá? Dados históricos, enfim, alusões, referências, tá? De acontecimentos, para comprovar que o que você falou lá na tese é de fato real, tá? A fim de convencer o leitor, ok? Com as suas exposições. E o desenvolvimento deve se pautar exclusivamente nisso, em defender a tese, o teu ponto de vista. Ok? Então, feito isso, a sugestão é que você coloque 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? A introdução é 1 parágrafo, o desenvolvimento 2 parágrafos e a conclusão mais 1 parágrafo, tá? O que tu colocas na conclusão? A conclusão é o fechamento geral do teu texto argumentativo, no caso aí artigo de opinião, certo?
Como tu farás esse artigo de opinião com uma conclusão magnífica? Tá? Eu vou te dar aqui algumas sugestões. Acerca da conclusão, por se tratar do fechamento textual, você deve, ou você pode, melhor dizendo, não é que você deve, você pode reafirmar o problema da tese, tá? Que no caso aí, no exemplo que eu citei, é o crescimento da violência. Você pode reafirmar por meio de fatos e exposições que a violência continua crescendo, tá? Na última década, ou cresceu muito na última década, melhor dizendo, tá? Ou você pode ainda sugerir uma solução, tá? Dar uma sugestão capaz de minimizar, de amenizar o problema da violência no Brasil, ok? A conclusão é isso. Ou você reafirma que aquele problema lá da tese de fato existe, tá? Ou você sugere uma solução para ele, ok? E por se tratar de um texto opinativo, você pode sim usar a primeira pessoa do singular ou do plural, tá? Não existe uma regra que venha excluir até porque é um texto pessoal. Artigo de opinião, o próprio nome do gênero textual já diz, tá? Então, nessa situação, são esses os parâmetros do artigo de opinião. Introdução, recapitulando, você apresenta o tema e a tese. A gente falou sobre tese, qualquer dúvida, volta o vídeo e dá uma olhadinha lá sobre o que eu falei acerca da tese. O desenvolvimento é onde você defende essa tese, tá? Com dados estatísticos, com argumentações comprobatórias do que você afirmou na tese. São 2 parágrafos e na conclusão você pode sugerir uma solução ou você pode reafirmar a existência do problema, sempre remetendo ao que você falou na tese. Você vai voltar nessa tese várias vezes para ler, para poder estar sintonizando aí, sincronizando as suas ideias, ok? Eu espero que você tenha entendido e se você é meu aluno, tá? E você precisa fazer a atividade do artigo de opinião, tá? Sobre artigo de opinião, uma atividade onde tenha que escrever um artigo de opinião, entre em contato com o professor Isvânio, havendo dúvidas, ok? Que nós vamos sim tratar de sanar essas dúvidas. Então é isso, cheirinho no coração, fique com Deus e até mais!